Setembro Amarelo é uma campanha que tem como principal objetivo valorizar a vida e conscientizar sobre o suicídio. No Brasil, em 2020, 12.895 pessoas tiraram a própria vida, com variação de apenas 0,4% em relação a 2019. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021. Os estados que apresentaram o maior número de mortes foram São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Para conversar sobre o tema, recebemos no Vitalidade de hoje o psicólogo Christian Oliveira. Com especialização no Programa de Saúde da Família, ele atua como psicólogo clínico, psicólogo hospitalar na Sociedade Beneficente Sapiranguense e é membro do Centro de Qualidade de Vida do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais aqui de Novo Hamburgo, o IPASEM. Christian, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. Obrigado pelo convite. Hoje falando então sobre o Setembro Amarelo, essa importante campanha que existe desde 2015, né, de valorização da vida e suicídio. Pelos dados que eu li recentemente na abertura do programa, a gente vê o Rio Grande do Sul e principalmente a capital, Porto Alegre, né, terceira no ranking de estados que mais as pessoas cometem suicídio. Como está o panorama agora em relação a esse assunto, né? Principalmente que a gente ainda vive as questões relacionadas à pandemia do coronavírus? Então, uma das coisas que acho que é importante enfatizar, assim, e aqui acho que no Rio Grande do Sul predominantemente a gente acaba tendo, é um fator cultural, né? Nós possuímos uma cultura, querendo ou não, muito fechada, muito reservada e, querendo, de alguma forma, isso acaba também impactando, né, nesses números relacionados a questões de suicídio, né? E a gente observa esse aumento quando a gente parte para as regiões interioranas ainda do estado, né? E sem contar que muitos desses registros, né, desses óbitos em funções de questões de suicídio acabam não sendo notificados, né? Hoje a gente possui uma ficha nacional que se chama SINAM, Cadastro Nacional, onde que todas as questões relacionadas ao suicídio, elas são notificadas nesse documento. No entanto, nem todos os municípios, e claro, isso por uma função até burocrática, acaba notificando, né, esses dados. E claro, em cima dos tabus que se tem quanto à questão do suicídio, né? Acho que falar sobre morte, na verdade, sempre foi um tabu. E quando a gente fala sobre suicídio em específico, acaba, acho que sendo mais difícil falar sobre o assunto, né? As famílias acabam, às vezes, dando outro motivo para a morte doente do que revelando que seria em função do suicídio, né? Exato. O que você acredita que seja importante nós trabalharmos, né? Não, obviamente, só no Setembro Amarelo, mas em termos, inclusive com as crianças, começar desde a base, né? Para que esses dados um dia possam ir diminuindo, né? O que falta para a população? É acolhimento, é informação, é a dificuldade de falar, de expressar os seus sentimentos que acaba levando a uma depressão e a um possível suicídio? Uma das coisas que eu acho que é importante nessa fala nem todo depressivo ele é um potencial suicida, né? A depressão, sim, ela é uma doença crônica, né? Mas nem todo depressivo ele pensa no suicídio, né? E sim, hoje, a nível estadual, a nível municipal, a nível nacional, falta um pouco dessa política pública, né, preventiva quanto a questões do suicídio, né? E uma das formas que se teria de poder trabalhar é dentro das escolas, começando dentro das escolas, que é onde que os professores estão ali na ativa, no contato direto com a criança, né? E também o olhar, o investimento da família no cuidado com essa criança, né? O período da infância e adolescência é um período de intensas transições e transformações na vida dela, né? E dentre esse período, muitas mudanças estão ocorrendo, né? E às vezes a falta desse olhar mais cauteloso quanto ao cuidado da criança acaba fazendo com que a gente não observe algumas situações que estão ocorrendo, né? E essa dificuldade de lidar com essas emoções, com frustrações, né?
Se for olhar a um modelo macro ainda, a gente vai ter questões econômicas, sociais, étnicas, raciais, as questões de gênero, identidade de gênero, né? Então, o fator pandemia, ele não é restrito apenas a um público específico, mas sim a totalidade disso, né? É um fator biopsicossocial, né? O que assusta um pouco em relação até a esse assunto que você trouxe das crianças e adolescentes é o número, né, de jovens que cometem suicídio, que está aumentando e que, ao que parece, é a faixa etária mais atingida no momento, né? A idade de entre 16 a 29 anos hoje no Brasil e no mundo, na verdade, é uma das faixas que acaba sendo mais atingida, né? Uma delas, sim, é esse fator de transições em que a criança passa, né? E, às vezes, por descuidos do dia a dia, a gente acaba deixando passar isso um pouco despercebido. Enfim, a família, às vezes, não dá a devida atenção, né? E sempre, se a gente for olhar para um histórico da saúde mental, né? A saúde mental, ela sempre esteve atrelada ao que? A loucura, né? A instituição loucura, né? E, até então, não se olhava muito para isso, né? Não se dava tanta importância. E a gente cresce com essas questões culturais, enfim, que isso é besteira, né? Que isso é coisa de louco, né? Dito como louco. Inclusive procurar terapia, né? Inclusive o medo, né, de procurar terapia, né? E entender que esse pedido de ajuda não é algo restrito apenas para quem está com uma necessidade naquele momento, mas sim como algo natural, né? E a gente entender isso como natural é difícil, né, para algumas pessoas ainda, né? Falando ainda em relação às crianças, recentemente a gente teve o filho de uma cantora, né, nacional que cometeu suicídio devido ao cyberbullying, e a gente sabe que nas escolas se tem um trabalho mais forte em relação a isso, né, mas que com as novas tecnologias as informações se multiplicam muito rapidamente, né? Mas essas questões também devem ser trabalhadas em casas e não só na escola, né? Tanto a pessoa saber agir quando for vítima de bullying e também, né, não cometer esse ato. Acho que uma das coisas principais nessa questão do cuidado assim com a criança e com o adolescente é poder observar os sinais, né? Que é essa coisa de um isolamento, né? A criança, quando ela se restringe um pouco desse contato com outras crianças e adolescentes, o uso da rede social, ele é muito importante, né? E isso é normal dentro dessa faixa e vai acontecer, né? Esse contato, ele é importante. No entanto, ele precisa estar sendo monitorado pela família. A família precisa estar inserida junto nesse papel, junto com a criança, para poder identificar o que essa criança está analisando, o que essa criança está olhando ali naquele momento, né? Uma vez em que esse investimento acontece ali, a gente acaba protegendo um pouco. Não que isso não vá acontecer, pode acontecer com qualquer um, né? Mas uma vez em que tu protege um pouco a tua rede de cuidado, as possibilidades disso vir a acontecer são menores, né? Trabalhando a questão um pouco da expressão dos sentimentos, né? A dor é um sentimento como a alegria, como a felicidade, né? A raiva, por exemplo. Qual a importância de tu conseguir, né, expressar isso? E se as pessoas que são mais tímidas e mais reservadas, por exemplo, elas têm mais probabilidade de sofrer com alguma doença psicossomática que poderia levar a um ato suicida? Uma das coisas que a gente observa é que às vezes as pessoas, elas, em alguma circunstância, elas possuem uma dificuldade de lidar com suas emoções, né? O medo, a raiva, enfim, e entendendo isso como algo natural, né? A gente vai ter medo, a gente vai ter raiva, né? A dor, eu sempre digo que dor e sofrimento, elas são inerentes à vida humana. A gente sempre vai ter, desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente parte daqui, a gente vai ter a dor e o sofrimento sempre nos acompanhando. A única questão é as fixações que a gente tem nessas fases, né? E com isso, com essas fixações que acabam ocorrendo nessa fase da vida, entender o que daqui a pouco me prende nessa situação, né? Seja daqui a pouco
a morte de um ente querido, né? Alguma frustração específica de trabalho, de relacionamento, né? Mas acho que é principalmente nessa questão mais mesmo de perdas, né? Ou questões, e quando eu falo de perda, não só perda no caráter da morte em si, mas perda de uma questão financeira, o abuso de substâncias, né? Enfim, acho que uma composição maior, assim. Nessa questão, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, faz um trabalho, né, em todo o Brasil e aqui em Novo Hamburgo também. Recentemente, eles participaram aqui da Tribuna Popular, numa sessão da Câmara, para falar da importância do trabalho que eles desenvolvem, da preparação dos voluntários, né, e das ligações, né, porque nem todo mundo teria, de repente, condições de procurar uma terapia ou um psiquiatra nesse momento, mas é que eles estão ali para ouvir e para ouvir sem julgar, né? E isso é difícil, né? Muito, muito, muito. Então, uma pessoa, por exemplo, que for escutar a dor de alguém, como ela pode ajudar essa pessoa em vez de trazer um julgamento? Às vezes a gente nem nota que está julgando, que está dando um conselho, né, que pode piorar a situação, né? Então, é delicado, né? Eu costumo dizer que na dúvida entre falar algo em que tu vai acabar machucando aquela pessoa ou aumentando o sofrimento ainda dessa pessoa, não fale, né? Esteja ali junto com ela. Existe uma diferença entre tu estar disposto a estar ali, enfim, e dialogar com ela, ou tu estar disponível para ela, né? Talvez não seja falar, mas esteja ali, estando junto com ela naquele momento de sofrimento, né? Falar sempre vai ser a solução para o problema, né? Quanto mais eu me reprimir quanto ao meu sentimento de raiva, de dor, de tristezas, enfim, é mais difícil para eu poder lidar com a situação. Agora, quando eu consigo compartilhar isso junto com alguém, eu encontro alguma forma, daqui a pouco, de estar lidando um pouco com essa dor e com esse sofrimento. Eu deixo isso escoar por alguma via, né? Eu diria, existe uma receita de bolo, quem sabe, para poder conversar com uma pessoa que pensa cometer sobre a própria vida, enfim? Não existe uma receita de bolo, né? Mas existe uma forma de eu me mostrar disponível para essa pessoa sem utilizar do julgamento, sem falar algo que vai ferir ainda mais ela, né? Então, acho que a questão mesmo é tu estar disposto, né, disponível, e tu ter uma escuta sem julgamento, né, que é até uma das coisas que o próprio CVV preconiza, né, que é essa escuta sem julgamento, né, o acolhimento, né, é estar disponível. E os voluntários do CVV, eles recebem toda uma capacitação, né? E através do telefone ou do chat, por exemplo, tu não tem aquele contato visual com a pessoa, porque às vezes tu não está falando, mas a maneira como tu está interagindo com ela também demonstra algum tipo de julgamento ou preconceito em relação, porque tem, como você falou nisso, tem muitos mitos, né, tabus em torno disso, de que um depressivo ou uma pessoa suicida seria uma pessoa covarde, né? Cometeu esse ato, né, por covardia, né, ou por loucura. Então tem muitas questões que ainda assombram esse assunto, né? E até a própria mídia para trabalhar com isso é delicado. E a pessoa que acomete contra a própria vida, ela não busca necessariamente a morte no caráter em si, mas ela busca aliviar um sofrimento, né? Quando ela está nesse auge desse sofrimento dela, ela vai procurar um recurso onde que ela vai tentar escoar um pouco disso, né? E seja de uma maneira iminente ou não, mas ela vai procurar essa via, né? Isso não importa a forma que for, a gente observa, dentre alguns estudos, em artigos publicados, em que o homem ele possui um caráter mais efetivo quando se fala sobre questões suicidas, né? É mais eminente. E a mulher não é tão agressivo assim quanto o homem, né? Mas igual, mesmo assim, os dados eles são parelhos, né? Tanto quanto a figura feminina quanto a figura masculina, né? E esses dados eles se agravam ainda mais com essas questões, como eu falei antes, quando são questões de pessoas negras, LGBTs, ou que possuem alguma questão de algum fator econômico envolvido no meio, né?
Uma pessoa que já tentou suicídio, a probabilidade de ela repetir esse ato é maior, assim, pela tua experiência? No que eu observo em atendimentos até então, é que não é que ela cometeu uma vez, isso às vezes o próprio senso comum, né, acaba clivando como cometeu uma vez, nunca mais vai cometer, né? Não, né? A pessoa que cometeu uma vez, ela pode sim vir a daqui a pouco conseguir encontrar estratégias adaptativas dentro da vida dela, tanto na psicoterapia, quanto com acompanhamento com o psiquiatra, enfim, seguir com uma rede de cuidado, que a gente diz, né? Mas essa rede ela precisa estar muito fortalecida para acolher essa pessoa. Agora, quando essa pessoa ela sai, por exemplo, de um processo de internação clínica, que é o que eu observo muito, né? E ela não possui esse amparo, essa rede de cuidado, que é um tripé com uma família, a psicoterapia, o acompanhamento médico, né? E essa rede toda de cuidado. Quando ela sai sem esse acompanhamento, a possibilidade de repetir um incidente é muito grande. É muito grande. Então, por isso que eu friso sempre que o papel da família acaba sendo fundamental nesse cuidado, né? Que tende, em alguns momentos, as famílias acabam julgando, né, a pessoa que cometeu contra a própria vida, né? A gente falou das crianças e dos jovens, mas uma parcela significativa da população que também tem cometido são os idosos, a terceira idade, né? Quais os motivos que você acha que tem levado eles a esses atos? Uma das coisas que, alguns dados que recentemente eu vi publicados, é que falam que, num geral, né, isso colocando idosos também nesse mesmo grupo, né, a cada 5 pessoas, uma já pensou em cometer contra a própria vida, né. No caso dos idosos, existe uma questão, em muitos dos casos, uma falta de estruturação para esse momento da vida, né. Eu trabalhei em um espaço em que, por exemplo, a gente acolhia idosos, né, e que alguns deles, o que a gente observava é que chegava nesse momento da vida e acabava não tendo esse preparo quanto à aposentadoria, né, quanto às questões econômicas e a falta do cuidado da família, né. Um dado também que é muito interessante é que foi publicado recente, inclusive, é que as pessoas que acabaram cometendo, idosos que acabaram cometendo contra a própria vida, não possuem o registro da figura paterna, né? Então, às vezes é alguma questão que está atrelada lá à sua infância, à sua adolescência, enfim, e que foi crescendo ao longo da vida com essas faltas, né? E não que isso justifique o ato, né? Mas acaba sendo um fator curioso quando a gente para analisar as faltas que essa pessoa vai tendo ao longo da vida, né? Não sei se é correto dizer, ou se é possível traçar um perfil de uma pessoa que estaria prestes a cometer um ato suicida, porque de repente a gente está conversando com uma pessoa, né? Passou uma tarde juntas e tal, e de noite cometeu suicídio, e até a pessoa ou o grupo que estava junto pode se questionar o que eu poderia ter feito para que isso não tivesse acontecido, né? Que palavras eu poderia ter trazido, como eu não percebi esse sofrimento. Então é difícil tu também diagnosticar em determinados casos que a pessoa está prestes a cometer um ato assim tão violento, né? Contra si mesmo. A própria vida, né? Eu diria que não tem, acho que, uma cara específica. A pessoa que vai cometer suicídio, ela simplesmente vai cometer o suicídio, né? A questão é quando a pessoa deixa de falar sobre o suicídio, né? Enquanto ela está falando sobre o ato, sobre a cometer contra a própria vida, é um sinal de saúde, é um sinal de pedido de socorro, né? Eu quero a tua ajuda. Agora, a partir do momento em que a pessoa deixa de falar sobre o assunto, é porque ela já tomou a decisão dela, né? E ela já tem isso muito claro e ela tem um planejamento, ela tem toda uma execução do que ela quer fazer, né? E alguns dos sinais que são importantes a gente avaliar sempre é o isolamento, né? A pessoa que ela pensa quanto a essas questões suicidas começa com questões de isolamento, né? A dificuldade de elaborar problemas, né, da sua vida pessoal, enfim. A falta de apetite,
né? Muitas das pessoas que acabam cometendo contra a vida deixam de se alimentar de uma forma regular, né? A falta da própria vitamina D, né? Com um composto químico, né? Neuroquímico. Então, assim, acredito que sejam vários fatores que acabam levando que a pessoa queira cometer contra a própria vida. Mas até chegar a essa decisão, existe todo um plano. Então, é importante sempre avaliar os riscos que essa pessoa está exposta, né, quanto ao suicídio. Porque acredito que os familiares devam até, de repente, carregar um pouco de culpa nesse processo. Como aliviar a dor dos que ficam, né, nesse momento? Eu acho que uma das coisas que é importante para alguém que acaba perdendo algum familiar vítima de suicídio é tu oferecer para essa pessoa a rede de apoio, né? Tu estar disponível para essa pessoa em alguma situação, tanto na situação triste, que é a perda em si, quanto tu estar ali ao longo da semana, ao longo do mês, enfim, ao longo do ano, se mostrando disponível para essa pessoa, né? Oferecendo esse cuidado, né? E claro, acho que sempre enfatizando o papel da rede nesse cuidado, né? De seguir o acompanhamento com psicólogos, com equipe de psiquiatras, médicos, né? Enfim, que possam estar dispostos também a seguir nesse acompanhamento, né? Mas acho que oferecer o cuidado e a rede de apoio é uma das principais coisas para as pessoas que ficam, né? Como você falou lá no início do programa, né, a questão da morte, ela envolve, né, vários tabus. A gente já conversou aqui no programa sobre como trabalhar, como falar sobre isso em vida, falar sobre isso com as crianças também, né? E realmente não é um processo muito fácil, né, para a maioria das pessoas. A espiritualidade costuma ajudar nessas questões, né? Seria uma das perguntas. E a outra, assim, a pessoa quando tem uma doença ou alguma coisa que vá, né, se desenvolvendo aos poucos, parece ser mais fácil porque tu tem um tempo do que em casos mais drásticos, como seriam os acidentes, né, e o suicídio, que ninguém está preparado, né? Então não tem esse tempo para processar, né, o que pode vir a acontecer. A diferença, né, nessas questões de doença é que quando a pessoa possui uma doença limitante, enfim, que a gente sabe que a gente vai ter um período de vida ali com ela, a pessoa propriamente ela procura ir trabalhando isso ao longo, né? Ela vai elaborando o luto dela, né? O suicídio é algo muito iminente, então tu não tem esse tempo para te poder elaborar, digamos assim, essa perda, né? Quando se atrela a questões religiosas, a gente observa que em algumas culturas religiosas o suicídio acaba sendo um ato covarde, né? E não, o suicídio, na verdade, ele vem como uma forma de aliviar um sofrimento naquele momento, né? Então, cada cultura religiosa vai ter uma forma de trabalhar essa questão do suicídio, né? Dentre eles, o que importa é que a gente ofereça cuidado e proteção, né? Tanto lá, desde um processo educacional, lá na fase da infância, e que isso venha crescendo ao longo do ciclo de desenvolvimento, né? Poder falar sobre o assunto abertamente, de uma forma, claro, de acordo com o perfil de idade, né? Mas poder falar sobre o assunto é algo muito importante. Falar sobre o assunto é falar sobre prevenção, é falar sobre cuidado, sobre o autocuidado, né? Então, quanto mais a gente fomenta um espaço de proteção e cuidado quanto a essas pessoas, né, mais tu acaba distanciando um pouco dessa questão do suicídio. Não que isso vá ser algo totalmente restrito, né? Que não vai vir a acontecer. Pode vir a acontecer, né? No entanto, quando tu possui essa rede preparada e amparada para acolher essa pessoa, a possibilidade acaba sendo pequena, né? A gente falou também sobre a questão da depressão, que não é toda pessoa que sofre de depressão que vai cometer suicídio, né? Até então se falava que pessoas que possuem alguma questão de algum transtorno mental são pessoas mais propensas a cometer suicídio. Hoje já se entende que não, né? Não é só as pessoas que possuem alguma questão
de saúde mental, como depressão, quanto alguns transtornos específicos como borderline, dentre outros, acabam vindo a cometer o suicídio, né? As doenças crônicas, elas existem, né? Mas não que o fator determinante vai ser o suicídio, né? Uma coisa é uma pessoa depressiva e uma coisa é uma pessoa depressiva e que pensa em depressão, que pensa em suicídio, né? Então, são dois fatores distintos, né? Então, na avaliação do risco, quando o profissional vai fazer essa avaliação, ele precisa estar identificando se a pessoa possui esse caráter suicida, dentre um histórico familiar. Ia até perguntar sobre isso, que a gente costuma ver, às vezes, numa mesma família, mais de uma pessoa que comete suicídio, né? Uhum. Quando possui esses fatores genéticos, né, que a gente diz neuroquímicos, neurobiológicos, a possibilidade de ocorrer suicídio, ela é muito grande, né? Eu já atendi casos em que dentro de uma família ocorreu 5 suicídios, né? E a pessoa, ela veio para o processo terapêutico justamente para isso, para tentar findar com esse ciclo de suicídio, né? Existem, sim, fatores neuroquímicos lá dentro, daqui a pouco, que podem afetar um processo de desenvolvimento dessa pessoa, assim como pode ocorrer gatilhos ao longo da vida em que pode ser um disparador para um suicídio, sim, né? Por isso que eu sempre digo que a importância do profissional de saúde avaliar o risco, né? E principalmente, acho que quando a gente está nessa posição de profissional da área da saúde, seja psicólogo, enfermeiro, médico, nutricionista, fisioterapeuta, seja toda essa gama de profissionais que atua, é importante a gente deixar o julgamento de lado, né? Suicídio é uma coisa muito séria e exige um cuidado muito grande dos profissionais dessa área para poder identificar essas questões e poder, sim, repassar isso para a rede de cuidado, né, para a rede de apoio. E quando eu falo de rede de apoio, não falo só da rede de família, mas sim falo da nossa rede pública, que a gente possui serviços e espaços para acolher, né, essas pessoas. Ia te perguntar justamente porque você tem toda essa formação na área da saúde da família, né? Como você acredita que esses espaços, né, estão preparados para atender e para acolher e para identificar, então, pessoas que possam vir cometer esse ato? Na rede pública hoje a gente possui, uma das portas de entrada seria o CAPS, né? Dentro do CAPS, então, se oferece oficinas de grupo, né? Agora, em função da pandemia, isso se restringiu um pouco, né? Mas aos poucos tem retomado em várias cidades da nossa região aqui, né? E então, assim, grupos terapêuticos, né? E quando eu falo de grupo terapêutico, eu não falo só esse grupo onde que eu vou lá vir falar sobre sentimentos, enfim, o que é importante também. Mas eu falo grupo terapêutico para trabalhar questões com arte, desenho, pintura, trabalhos manuais, né? Sim, a escuta individualizada, né? Essa rede de apoio oferece muitos serviços de forma gratuita para a população, né? E que também acaba sendo acolhedora, também acaba se transformando numa rede de afeto e cuidado para essa pessoa, né? Aí entra a importância da arte terapia, né? Muitas pessoas não conseguem se expressar falando, mas através de um desenho, quem é profissional da área consegue identificar pelos traços, pelas cores, ou de repente algum outro tipo de arte, escultura, o sofrimento, a dor ou a alegria, né? Às vezes a gente não consegue falar, né? Às vezes falar para algumas pessoas é muito difícil. Até para a gente em alguns momentos acaba sendo também, né? Mas a gente observa a potência da ferramenta da arte como forma de transformação social, né? A arte, ela tem uma potência muito grande nesse processo de cura, né? E quando eu falo de cura, eu não falo necessariamente da cura de uma patologia em si, mas falo da cura como uma totalidade, né? Enfim. E até nesse sentido ia comentar a importância da música, né? Que as pessoas dizem, tá muito estressado, vai relaxar, escutar uma música, meditar, né? A importância da pessoa também buscar formas de aliviar as suas dores, né? Sim, eu acho que encontrar recursos, na verdade, né? Quando eu falo de recursos terapêuticos, não falo apenas de terapia, mas falo, sim, da arte, né? Como uma ferramenta de expressão, da música, né? Com essa coisa do sentido do ouvir, né? E a música, ela acaba trazendo essa coisa mais reflexiva também,
né, e que é importante. Lá no hospital a gente procura trabalhar muito com música, né, então para alguns pacientes isso acaba sendo muito potente, mas cada um vai encontrando a sua forma daqui a pouco de poder lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, né, acho que é isso. Falando, você tem toda essa tua experiência também no hospital e da rede clínica, né? A pandemia, como ela afetou assim as pessoas? Porque não tem como falar em valorização da vida e falar nas questões que envolvem suicídio sem falar de saúde mental, né? Então, pelas tuas vivências lá no hospital, que trabalhou tão perto com as questões relacionadas ao Covid, também de perder um ente querido de uma hora para outra, né? Como ficou a saúde mental das pessoas aqui, principalmente da nossa região, que é mais a tua área de abrangência? Sim. Né? Uma das coisas que eu observo dessa vivência clínica dentro do hospital é o medo, né? Foram muitas perdas, às vezes em um dia chegando a 5, a 6, 7 perdas, né? E às vezes em uma família, no mesmo dia, perder 3 pessoas, né? Então, assim, uma das coisas que a gente observou foi que durante a pandemia, durante o período pandêmico mais grave, assim, né, digamos lá no começo do ano, que foi quando teve essas perdas em massa, a gente estava vivendo um período muito crônico, onde que a gente apenas estava tentando sobreviver e se autoproteger contra esse vírus invasor e que estava matando muitas pessoas. Só que agora começa a baixar um pouco essa poeira, né? E é quando baixa essas questões que outras coisas emergem, né? Então, o que a gente tem percebido é que o fator na clínica tem se aumentado muito essas questões relacionadas à saúde mental, né? Então, tenho recebido muitas pessoas com questões de lutos, né? De questões da própria dificuldade de elaborar essa perda, né? E sim, dor é dor, sofrimento é sofrimento, né? E além dessas questões da perda, a própria questão do medo, né? É uma das coisas muito eminentes, assim, que a gente observa, e uma ansiedade, né? Eu acho que os carros-chefes, digamos assim, da clínica hoje é depressão, né? Questões relacionadas à depressão, perdas, né? E ansiedade, né? Acho que são algumas dos legados que a pandemia acabou nos deixando aí, né? Christian, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Gostaria que fizesse as considerações finais, então, sobre o nosso Setembro Amarelo, mês de conscientização contra o suicídio e a favor da valorização da vida, né? E deixasse um recado para quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, também pelo YouTube, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, né? O que refletir, como buscar ajuda, como expressar, né, a sua dor, os seus sentimentos, para que esse momento e esses índices diminuam cada vez mais. Bom, acho que uma das coisas importantes enfatizar, assim, nós como profissionais da saúde, a gente precisa deixar um pouco os tabus de lado, esses medos de lado, e a gente precisa notificar esses dados, né? Como eu falei anteriormente, pouquíssimo da nossa região dos dados do SINAM são preenchidos, né, que vão lá para o Ministério da Saúde, enfim, e a gente acaba recebendo pouco recurso quanto a essa questão de prevenção e de se pensar em políticas públicas quanto, né? A gente vê um dos únicos municípios do nosso estado que acaba utilizando esses recursos e verbas que vêm do SINAM é Porto Alegre, né? Porque se existe uma política maior voltada quanto às questões do suicídio, né? Então, a gente deixando um pouco o nosso preconceito de lado e tabus quanto ao suicídio, acho que vai fomentar um pouco quanto a essa questão da diminuição, quem sabe, em impactos no suicídio, né? E se pensar em políticas públicas quanto. E uma das coisas que eu acho que é essencial quanto à questão do suicídio é falar, a gente não precisa ter medo de falar, não, a gente não precisa ter vergonha de falar. Né? Eu acho que falar é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. Né? Enquanto eu estou falando, eu estou pedindo ajuda para alguém, não importa quem for. Né? Eu preciso contar, sim, com a minha rede de cuidado, com aquele amigo que eu gosto muito, né? Com aquela pessoa que eu tenho carinho e afeto, seja
a pessoa que for, mas alguém que para mim representa meu cuidado, né? Enquanto eu estiver falando sobre o suicídio, eu vou estar me cuidando, me protegendo quanto, né? Então acho que outro fato é saber ser ouvinte, né? Mas de que forma eu ouvi sobre isso e daqui a pouco não ter o que falar? Daqui a pouco não fale. Daqui a pouco se mostre disponível para essa pessoa. Esteja ali do lado dela, né? Enquanto você estiver sendo o apoio dela, ela vai estar ali junto com você falando sobre algo que machuca muito ela, né? Falando sobre a dor e sobre o sofrimento dela. Então, esteja disponível e seja a escuta de alguém. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade, então trazendo esses importantes esclarecimentos e informações, né, sobre esse assunto que é tão recheado de tabu, mas que precisa cada vez mais ser desmistificado. Obrigado, eu que agradeço o convite. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio e valorização da vida foram os assuntos do Vitalidade de hoje. Batemos um papo com o psicólogo Christian Oliveira. Com especialização no Programa de Saúde da Família, ele atua como psicólogo clínico, psicólogo hospitalar e é membro do Centro de Qualidade de Vida do IPAZE em Novo Hamburgo. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.